Quando eu era criança, eu sonhava em ir para a Disneylândia. Os comerciais eram veiculados constantemente entre os desenhos animados de sábado, e como as férias de verão estavam chegando, você pode imaginar que todas as crianças pediam aos pais para que os levassem. Eu era um deles. Meus pais sempre ficaram muito vagos sobre o assunto, nunca dando uma resposta direta. Eu estava perto de desistir do sonho de ir para o Reino Mágico até que eles me puxaram de lado antes do final do período escolar. Adam, eles disseram, temos ouvido coisas de seus professores este ano. Coisas boas, e suas notas melhoraram muito. Estamos muito orgulhosos de você, filho. Então, economizamos algum dinheiro e vamos levá-lo para a Disneylândia. Como uma criança deve reagir? Agradecer aos seus pais educadamente? Expressar seu amor com alegria? Tendo 8 anos e tendo um emocional baixo, eu simplesmente desabei e chorei. Foi o momento mais feliz de que me lembro e provavelmente nunca irei superar. Como você pode superar a alegria inocente e sincera da sua infância? O tempo foi passando até que estivéssemos no avião no aeroporto de Paris, rumo à magnífica entrada do parque. Era tudo o que qualquer criança poderia desejar. Eu tentei ao máximo fazer tudo o que fosse possível. Honestamente, a energia que as crianças têm é impressionante. Olhando para trás, meus pais devem ter ficado extremamente exaustos tentando me acompanhar, mas nunca hesitaram, sabendo que isso estava me trazendo uma alegria duradoura, e sou grato por isso. No entanto, custou a eles um bom dinheiro por toda a viagem, e uma lembrança se destaca para mim, que é a razão pela qual estou escrevendo isso. Estávamos na loja de presentes, e eles pegaram várias mercadorias e sugeriram que comprássemos algo como lembrança. Tudo o que eles pegaram eram pequenas bugigangas simples, pequenos chaveiros, imãs de geladeiras e outras pequenas peças. Eu não estava aceitando nada disso. Não era o suficiente para resumir meus sentimentos pela viagem. Então, me direcionei a uma emaranhada e pequena estatueta de vidro de um lindo personagem da Disney. Nem sei dizer qual era porque já faz tanto tempo e há uma parte mais detalhada dessa história que é mais clara em minha memória do que qualquer outra lembrança. O objeto custava cerca de 120 euros, o que era muito para a época, e muito para meus pais. Eles obviamente disseram não todas as vezes. E a próxima parte me entristece. Eu fiquei irado. Eu era uma dessas crianças, chutando e gritando e apontando para a coisa que eu queria, sendo muito barulhento e desagradável. Ainda me lembro do olhar envergonhado no rosto deles. Saímos sem comprar nada e fiquei sem qualquer lembrança. Ou, pelo menos foi isso que eles pensaram. O que eles não sabiam é que mais tarde naquele dia eu voltei à loja. Eu tinha 8 anos, então era pequeno o suficiente para me esconder atrás das prateleiras sem parecer muito desconfiado. Peguei a estatueta e a escondi no meu boné do Mickey Mouse. Eu olhei para o dono da loja. Ele estava ocupado com um cliente. Os outros clientes não perceberam. Eu pensei que tinha escapado com isso, até que percebi bem longe da porta, havia um mascote olhando em minha direção. No começo eu pensei que ele tinha me visto, mas na minha mente achei que ele não poderia ter visto. Concluí que a visibilidade nessas coisas era terrível e que ele provavelmente estava apenas de frente para a loja porque estava tentando atrair novos clientes e agradecendo os clientes que saíam. Quando eu passei, ele simplesmente virou a cabeça enquanto eu voltava para meus pais. Ele não fez nenhuma tentativa de me confrontar. Depois disso, minha memória se desvanece. Eu simplesmente voltei a ser uma criança na escola, compartilhando minhas memórias com outras crianças que conseguiram passar as férias da Disney e zombando das crianças que nunca foram para lá. É um conceito divertido olhando para trás, mas criou uma dicotomia quase séria naquela época. Poucas semanas depois, comecei a ver algumas coisas estranhas acontecerem. Eram coisas pequenas de início. Eu estava brincando no pátio da escola e, de trás de uma árvore ao longe,
avistei o que parecia ser um braço fino e preto com uma luva branca. Uma visão estranha de se ver ali, exatamente naquele local. No entanto, havia pombos brancos na área e estava escuro naquela parte da floresta. Então, não era fácil de identificar se havia algo ou era apenas minha mente infantil me pregando peças. Acabei por ignorar isso. E isso continuou a partir de então. Cada vez eu racionalizava isso em minha mente. No entanto, não demorou muito até que estava ficando mais difícil de tentar ignorar. Às vezes, eu via o topo de 2 cúpulas pretas estendidas atrás de uma parede, antes de se afastar da minha vista. Eu tentava espiar para ver o que era e não encontrava nada. Tentei ser mais rápido, mas nunca consegui ter um vislumbre completo da coisa que eu pensava ter visto. Eu tinha minhas teorias do que era. Com base em todas as partes que eu tinha visto escondidas, era definitivamente um mascote do Mickey Mouse. O único caso que realmente me assustou, tanto que comecei a gritar, foi numa noite, quando estava deitado na cama. Virei minha cabeça com indiferença e, através da minha janela, pude ver as icônicas orelhas do Mickey Mouse e a metade superior de seus olhos. Isso foi o máximo que eu já tinha visto do rosto e imediatamente entrei em pânico. Fiz tudo sobre o arsenal de uma criança para obter ajuda. Corri, gritei, chorei e fiz o máximo de barulho possível. Em tempo recorde, meus pais entraram correndo e tentaram me acalmar. Eles continuaram perguntando o que aconteceu, e tudo que eu pude fazer foi apontar para a janela e distorcer uma confusão de sons. Todos nós nos viramos para a janela e não vimos nada lá. A partir de então, fiquei com medo de qualquer coisa da Disney. Outras crianças teriam seus brinquedos da Disney e eu fugiria. Eles mencionariam um filme da Disney que viram na noite anterior e eu tentaria mudar a conversa para outro assunto. Eu me livrei de tudo que eu tinha que fosse remotamente sobre a Disney, qualquer coisa para aliviar minha mente e apagar o trauma que experimentei. Nunca funcionou, mas pelo menos ajudou. Depois disso, as coisas se acalmaram. Eu sentia que estava perto de ver algo perturbador, mas estaria fora de vista assim que meus olhos focassem. Mesmo assim, isso nunca diminuiu a paranoia. Algo que me assombrava e me assombra todos os dias. Senti que quase estava esquecendo tudo isso e vivendo com um sentimento traumático de infância, depois daquele evento traumático até o colégio, quando o aniversário do meu melhor amigo estava chegando. Disney ainda era um assunto popular, apesar de termos crescido desde o hype. Ele decidiu organizar uma viagem à Disney e levar 2 amigos. Uma daquelas crianças que tinham pais que podiam se dar ao luxo de fazer um gesto tão grandioso. Tentei negar o convite, mas ele era meu melhor amigo e não aceitaria um não como resposta. Tentei fazer com que meus pais me puxassem para fora, mas eles pensaram que eu estava apenas nervoso com o voo. Portanto, não demorou muito até que eu estivesse embarcando em um voo para meu pesadelo literal. O grupo consistia em meu melhor amigo, um de seus amigos, seus pais e eu. Assim que nos acomodamos, partiríamos para nossa grande aventura. Não demorou muito até que nos separamos para fazer nossas próprias coisas e com hora e local para nos encontrarmos depois. Eu caminhei pelo parque, tentando cuidar da minha vida e evitar os mascotes. Não fazia muito tempo que eu estava pronto para baixar minha guarda na frente deles, apesar do ambiente amigável. Era estranho, mas toda vez que eu passava por alguns mascotes em específico, juro que eles largavam brevemente o que estavam fazendo. Se estavam promovendo mercadorias ou conversando com uma criança, paravam e apenas me encaravam enquanto eu passava. Eles apenas viraram suas cabeças lentamente, seus olhos do tamanho de uma manga me encarando, olhares frios e mortos. À noite tentei me sentir seguro. Tranquei minha porta, me enfiei sob o cobertor e tentei dormir a noite toda. No entanto, eu não consegui. A luz que entrava pela cortina aberta me perturbou e brevemente me lembrou daquela noite de muito tempo atrás.
Achei que não poderia acontecer de novo se eu fechasse totalmente a cortina. Então, fui fazer isso. Enquanto agarrava cada lado para fechá-los, percebi algo à distância. Parado no meio do terreno, completamente ao ar livre, estava um mascote. Era o Mickey, parado ali. Se não fosse tão longe, poderia jurar que ele estava olhando para a minha janela. Eu encarei por um tempo apenas a silhueta, imóvel e perturbador. Meu coração disparou. Eu estava com medo de desviar o olhar, mas finalmente desenvolvi uma resolução e fechei a cortina com toda a força que pude. Corri para a cama e me enrolei tão forte que nenhum medo infantil conseguia penetrar. Eu dormi com o som suave de algo macio roçando minha janela. O que eu temo agora era uma respiração pesada. De manhã acordei exausto. Meus amigos, por outro lado, estavam bem acordados e prontos para mais um dia de ação. Obviamente tentei ser racional sobre o que havia acontecido na noite anterior, mas não tem como ser racional com algo tão simples como um mascote parado imóvel em um parque temático, com respostas simples como provavelmente era apenas uma fantasia deixada de fora, ou era provavelmente um mascote descansando, ou que eu provavelmente estava apenas sonhando. Parece que é fácil acreditar na resolução simples que agrada a minha mente aterrorizada. Fiquei em alerta pelo resto da viagem. Fingi curtir o lugar perto dos meus amigos e dos seus pais, e me mantive discreto enquanto estava sozinho. Parecia uma eternidade, mas eu cheguei em casa inteiro. Queria dizer que as coisas se acalmaram a partir daqui, mas não foi o que aconteceu. Só ficou pior. O mascote que assombrava a minha infância aparentemente parou de se preocupar em se esconder. Eu o vi apenas parado ao ar livre, me provocando com sua presença. Quando meus pais me levavam para a escola, eu via o Mickey olhando na direção do carro entre os becos. Enquanto fazia compras ou atrás de uma multidão em movimento, lentamente ele estendia a mão antes de desaparecer atrás da agitação. Lembro-me claramente de um caso no prédio de escritórios de minha mãe. Foi uma semana de aprendizagem na escola e decidi trabalhar como assistente no escritório da minha mãe por uma semana. Os elevadores de lá tinham aquelas janelas estreitas para ver cada andar conforme você passava. No entanto, no breve momento em que estava sozinho, vi instantâneos do Mickey em cada andar. Eu me apavorei com isso, apavorado por minha vida, temendo a hora em que o elevador pararia. A pior foi a noite. Se eu quisesse fechar minhas cortinas, veria a cabeça do tamanho horrível apenas me encarando pela janela. Eu não poderia chamar por alguém. Ele simplesmente iria embora assim que eles viessem. Tentei tirar uma foto, mas acabou dando com o mesmo resultado. Um motivo recorrente ao longo do tempo era sua mão. Às vezes o via levantando, com a palma da mão para cima ou estendida, quase como se quisesse alguma coisa. Não demorei muito para pensar em uma resolução. A estatueta. Eu freneticamente vasculhei meus velhos itens de infância, brinquedos, livros e assim por diante. Nada da Disney, claro. Livrei-me de tudo quando era criança, quando estava apavorado por minha vida. Sem dúvida, havia me livrado da estatueta em algum momento. Eu fiquei mortificado com este pensamento. Minha próxima ideia foi simples. Enquanto estava na biblioteca da escola, pesquisei no Google a taxa de câmbio de euro no ano em que fui para a Disney e peguei meu dinheiro do bolso. Eu tinha a quantia certa. Então, fiz algo que qualquer outra criança acharia loucura. Eu o deixei na frente da minha porta. Eu sei que qualquer um poderia roubar isso, mas se fosse embora pela manhã, eu pelo menos teria alguma esperança de que iria apaziguar este pesadelo. Deixei as anotações na soleira da porta sob uma nota me desculpando pelo que fiz. Coloquei uma pequena pedra sobre ele para evitar que voasse com a pressão do vento e fui para a cama. Naquela noite, fiz algo que me apavorava quando criança. Dormi com as cortinas abertas.
Eu queria esperar até que fosse tarde e ver se aquele Mickey horrível com olhos grandes estaria olhando para mim. Acordei nas horas escuras da madrugada. Respirei fundo algumas vezes para ter coragem, fechei os olhos com uma oração rápida e me virei para verificar. Nada. Será que acabou? Eu consegui acabar com anos de tormento? Eu fui até minha janela para ver se havia algum sinal da coisa. Ganhando confiança constante a cada passo, eu estava animado, excitado por viver uma vida sem mais aparições. Chequei em todos os esconderijos possíveis e... nada. Eu estava animado por sair de casa com confiança, animado por ter minha independência de volta. Tudo isso acabou quando olhei para meu jardim. Lá estava, de pé, me encarando como na minha segunda viagem à Disneylândia. Eu o encarei de volta, não apenas de horror, mas de tristeza. Tristeza porque minha nova confiança e entusiasmo foram esmagados tão rapidamente. Enquanto eu olhava, ele levantou a mão e foi quando percebi algo. Talvez não esteja estendendo a mão para o item de volta ou qualquer tipo de reembolso. Talvez esteja estendendo a mão para mim. Sei que parece loucura, mas acho que vou aceitar o convite. Talvez queira me dizer algo, ou mesmo me mostrar algo. Seja qual for o caso, eu quero que isso acabe.